Alô, Fernando? Olá, Lu. Boa noite. Aê! Agora conseguimos o contato com Fernando Lux. Fernando, primeiramente eu quero agradecer a você pela sua participação aqui conosco hoje no programa Novo Tempo, que é transmitido através da web rádio Insuperável, aqui direto de Framingham, Massachusetts. Muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Sabemos que você tem um testemunho fantástico para dividir comigo, né, que também quero aprender a respeito desse teu testemunho e com os nossos ouvintes. Quero fazer uma breve menção, Fernando, a respeito de algumas coisas de você, para que o nosso ouvinte, então, saiba, né, com quem eles vão estar aí participando do programa. Fernando Lux, queridos, ele trabalhou e trabalha, ainda não sei se trabalha, temos que ver, por mais de 35 anos na área financeira. Trabalhei com administração de fundos de investimento e por quase 9 anos ele trabalhou num banco aí de grande renome no Brasil. Aos 20 e poucos anos, o Fernando Lux ele já tinha alcançado o topo do sucesso profissional. Sonho de todos os jovens, não é verdade? Imagina você aí com 20 e poucos anos alcançar o topo do seu sucesso profissional. E segundo eles, queridos, não foi só o topo, não. Ele ultrapassou o topo do sucesso. Fama, né? Uma pessoa bem-sucedida, um jovem bem-sucedido, mas parecia que estava tudo certo, tudo perfeito na vida do Fernando. Família, saúde, o sucesso profissional, que é uma coisa que realmente pesa muito na vida das pessoas, e estava tudo certo. Tudo caminhando perfeitamente bem. Até que algo aconteceu. E agora o Fernando começa a contar para você e para mim. O que aconteceu? O que surgiu de diferente? Fernando, com você, a palavra. Fernando, são 7h21 e o programa Novo Tempo agora é todo seu. Sinta-se em casa. Ok, Lu. Para mim é uma satisfação muito grande poder mais uma vez falar a pessoas que para mim são muito especiais, porque Deus permitiu que acontecesse esse encontro. Esse encontro é com Deus, através do programa Novo Tempo, aí Amém, na América. amém. Ok? Então, muitas coisas podiam ter acontecido para você não poder estar conectado, mas não aconteceu. Estamos juntos. O mundo está passando por uma ventania muito forte. Aqui no Brasil, mais ainda. Muitas igrejas estão fechadas, né? Muitos comércios. O mundo está em uma posição de aguardo de situações, mas nós estamos aqui em franca conexão. Há um Deus que garante isto. E, primeiramente, eu peço a você, querido ouvinte, que você fique ligado ao Senhor. Peça a Ele para que você consiga compreender o porquê de nós estarmos juntos nesta noite, neste começo de sábado. E que minha mente esteja totalmente focada no trono e na mente de Cristo, para que eu possa trazer para você uma luz que venha colaborar para a sua jornada, para você ter o sucesso que Deus almeja que você tenha, e isso desde a eternidade. Amém. Então, eu entendo que estou aqui, porque Deus tem um desejo. Esse desejo, meu amigo, meu irmão, que está me ouvindo, veja bem, é que você aprenda a transformar o hoje no amanhã que você tanto sonha. E não tenha tempo para mais nada, a não ser para ser muito feliz. O plano de Deus é que você fosse e seja muito feliz, andando
continuamente com Ele, seu instrutor. Olha, presta atenção, quando eu adotei, depois que eu conheci a Cristo, como meu mentor, meu conselheiro, maravilhoso instrutor de minha vida, eu comecei a experimentar esses dias. E você também precisa. Então, diga a Deus, Senhor, eu autorizo que esse testemunho, que essas palavras que vão ser ditas, elas venham penetrar no meu coração de acordo com a tua vontade e me permita compreender melhor que há um plano para mim. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém, né? Aliás, um grande missionário diz que a pior tragédia da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósitos. E Deus tem um propósito para você, como tem para cada um de nós. Tá? E eu me lembro de uma citação, que é de uma meditação matinal, da profecia dita em Lugares Celestiais, página 269, que a pessoa mais feliz do mundo é aquela que conhece e confia em Jesus e de bom grado cumpre as suas ordens. Então, ouça bem, meu amigo, ouvinte do programa Novo Tempo na América. Todas as ordens de Deus são para a tua, para mim e para a nossa felicidade. Depois procura ler o livro do Evangelho de João 14, do verso 14 ao 4, indo de trás para frente, e termina no 16. Você vai ver que a vontade de Deus é que você tenha uma alegria completa através das palavras que Ele instrui você. Essa mensagem desta noite é uma instrução de Deus. Então esteja atento a isso. Porque uma canção, amigo, amiga, uma canção pode mudar um momento. Um passo pode mudar uma jornada. E toda jornada começa com um pequeno e grande, um simples e pequeno passo. Agora, uma ideia pode mudar o mundo. Uma oração pode mudar tudo, até o impossível. E uma fagulha de esperança que eu quero que você tenha essa noite. Esse é o objetivo. Agora estou chegando no ponto. Pode mudar a tua vida e reescrevê-la segundo o plano original de Deus. Amém? Então, conforme a Lu apresentou, Amém. Eu estava realmente no auge. Eu era conhecido como uma pessoa de muito sucesso. As pessoas me procuravam para que eu pudesse dar assessoria, mas eu digo para você de todo o coração, não tinha condições. Eu tinha clientes demais. Eu trabalhava praticamente todos os dias. Eu trabalhava em média 14 a 18 horas por dia. Eu ganhava todas. Então, eu era aquela pessoa dita ganhador. Só que meu tempo estava sendo sucumbido, mas estava bom assim, porque eu estava atingindo patamares humanos que eu poderia imaginar há um pouco tempo atrás que não seriam possíveis naquele momento na vida de um jovem, ok? Mas eu preciso retroceder um pouquinho para você entender como que o mundo propõe para qualquer um de nós algo muitas vezes inusitado. É verdade. Principalmente quando você não tem convicção desse preâmbulo da abertura que eu te dei. Que Deus, Ele não quer que você viva regras. Os mandamentos de Deus não são regras dogmáticas, mas são instruções para que você se dê bem em tudo. Se você experimenta, por exemplo, não matar, você só vai estar numa situação altamente favorável. Se você não furta, você vai poder contar com uma mente límpida, cristalina, sem aquele peso de algo te condenando interiormente, que é a sua consciência. Então, eu estou citando dois, mas os mandamentos de Deus é um parâmetro do céu para você começar a compreender que Ele quer abençoar. Ele procura, os meus olhos procuram os fiéis da terra para que eu possa
abençoar. Está no Salmo 101:6, ok? Então, hoje ele está nos encontrando aqui. Eu era ainda bem jovem, tínhamos problemas familiares, meu papai era uma pessoa dada ao alcoolismo, nós fomos crescendo, mamãe sempre tendo dificuldades severas com esse problema, e meu desejo maior era poder colaborar, ajudar, incentivar mamãe e cuidar dos meus 4 irmãos. Pois bem, eles foram crescendo, eu também. Isso uma idade de 5, 6 anos. 8 anos e meio começo um trabalho, sempre monitorando de uma mente com uma certa maestria, que era minha mãe, era uma pessoa dada ao comércio, tinha tino comercial, né? Era uma pessoa que tinha determinação, queria ultrapassar essas dificuldades por ela, e eu queria ajudá-la. Sempre admirei demais essa minha mamãe, guerreira. E eu não preciso ser profeta para saber que estou falando aqui para guerreiros. Guerreiros que têm uma mãe, que também são guerreiras. As mães normalmente são guerreiras. É mesmo. E eu acredito que mães nunca morrem. Mães apenas elas partem primeiro. Desta maneira, logo os dias se passaram, e com 14 anos entrei nesse banco de investimento que a Lu apresentou para você, um grande banco de investimento aqui no Brasil, e lá começaria um aprendizado. Então, na vida, né, a vida é a maior escola do mundo. Só que nós temos que parar de repetir de ano, prestar mais atenção, porque sabedoria, meu amigo, amiga, sabedoria é escolher que mentoria você vai seguir, que voz você vai ouvir, aquela voz do eu que fala latente no coração, ou a voz, né, de um Deus que pode se manifestar através de um livro sagrado, através de um livro profético, através de uma mensagem. Quem sabe nessa mensagem eu não preciso ser vidente, saber que vai ter algo para você, vai ter uma ordem para você experimentar uma nova fase da tua vida. Então fique ligado, diga, Senhor, eu quero compreender o que o Senhor tem para mim especial nesta mensagem. Então eu fui me desenvolvendo com 16 anos, 14 entro, com 16 passo momentos muito, muito difíceis. Eu era um jovem que não tive bem uma infância, porque desde a tenra idade, colaborando com a mamãe para cuidar dos irmãos, para ela dar uma cobertura e ela poder ir e nos sustentar com mais eficiência. Então, não tive tempo de brincar, não tive tempo de namorar, mas de trabalhar e estudar. E amadurecer, né? Anos, porque quando sim, a gente começa muito cedo a trabalhar, a ter responsabilidades, naturalmente a gente amadurece mais rápido também. sem dúvida. Então, tanto é que com 16 anos eu fui emancipado. Eu não sei se os ouvintes entendem o que significa isso, mas papai e mamãe vão num cartório, assinam um documento que eu estou autorizado por eles, como meus tutores, em responder juridicamente com 16 anos, para poder ser um procurador desse grande banco. E assim o foi. Agora eu era um procurador, logo eu sou nomeado um líder, né? Um chefe de um grande departamento, com vários funcionários, e aí começa uma história. Neste ínterim, eu percebo, na verdade não que começa a história, ela se desenvolve, porque o que começa aí é um ciclo novo, um ciclo que eu percebo profundas dores que me impediam de poder fazer o melhor em função profissional, mas eu me esforçava assim mesmo. E fui nos médicos, tinha um excelente convênio, esse banco dava uma cobertura fantástica, mas todos os médicos, todos os exames não apresentavam nada, nenhuma anomalia. Eles diziam, você está ótimo, mas o que eu não sabia é que eu passava por um quadro depressivo. E eu não preciso ser um adivinho para saber que eu falo para pessoas que já passaram por isso. Só quem passou sabe o que eu estava vivendo naqueles dias. Eram dores homéricas, né?
dores que medicamento nenhum conseguia atenuar. E desta forma, estas dores... Olha, eu quero abrir aspas aqui, Lu, e lembrar uma citação profética muito pertinente. Tá no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 59, que eu recomendo que todos leiam esse livro. É extraordinário. Nessa página diz que de cada 10 doenças, 9 começam na mente. Então, eu estava acometido de uma doença que, com certeza, vinha destas 9. Tá? Eu tinha uma necessidade muito premente de cuidados. Minha mamãe não tinha um tempo específico para mim. Eu trabalhava, estudava, chegava muito tarde, saía muito cedo. E ela tinha mais 4 filhinhos, né, porque ela cuidava. Então, eu não tinha colo, eu não tinha tempo para conversar com ela, para receber mais abraços, mais beijos. Então, eu já digo para você, se é uma mãe que está me ouvindo, se é um pai, abrace mais as pessoas que estão perto. Não fique bitolado com essa questão do Covid. Eu acho que um abraço, um beijo, uma palavra, um sorriso vai falar mais alto do que qualquer infecção. Se você estiver bem, sentir-se amado, e de fato for, esse Covid não vai fazer nada com você. Você vai tirar de letra. Porque a maior saúde que eu posso ter é a saúde dos meus sentimentos, das minhas emoções, e perceber que eu sou importante para a minha família, importante para alguém. Então, família, troque mais palavras, mais abraços, estejam mais juntas, aproveitem essa reclusão obrigatória, né, e conversem, dialoguem, vejam lembranças, vejam fotos e curtam o momento que Deus está permitindo. Tá? Eu não tinha isso, Lu. Então, o tempo era exíguo e só o trabalho, o estudo, então estourou esse problema na minha vida. Mas então, no auge, quando nada resolvia, né, as minhas noites eram insone. Eu tinha remédios potentes para dormir, mas eu não conseguia pegar no sono. Só Deus sabe quantas gotas de lágrimas ficaram retidas na minha fronha do travesseiro, né? E ele sabe porque há um texto na Bíblia muito lindo, guarda esse texto, Salmo 56, 8, que o Senhor conta cada lágrima de cada um dos filhinhos dele. Né? Você talvez não conseguiria nem imaginar quantas você derramou, Lu. Eu com certeza ganharia de você, sabe? Mas também não sei quantas. No céu eu vou saber, porque está tudo contado num odre. Está lá escrito. Ele conta num livro, ele conta quantos passos você dá. Ele te ama tanto, ouvinte do programa Novo Tempo. Olha, Deus te ama tanto, mas tanto que Ele conta os seus passos, Ele conta os seus cabelos. Está lá no livro de Mateus 10, verso 30. Então, Ele é apaixonado por você. Está lá em Hebreus 2, verso 9. Amou tanto, mas tanto, que decidiu morrer por você. Quem na tua vida já decidiu morrer por você? Esse decidiu e morreu. E ressuscitou para te amar mais, para tratar, cuidar e servir você. Porque Ele disse, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Está lá no livro de Mateus 20, verso 28. Mas veja, nesta tarde, numa tarde de novembro, quando parece que nada contribuía a meu favor, a não ser o trabalho que eu amava, é tudo que eu tinha, e os estudos que eu sempre amei, mas o meu vazio interior era tremendo, era inquantificável. E também não preciso ser filho de profeta para saber que eu falo para ouvintes que têm um vazio no coração. Quem sabe nessa pandemia ele se multiplicou, tá? E parece que vai sair para fora. Então você está no canal certo, tá? Da Web Rádio Insuperável, programa Novo Tempo na América. Então presta atenção, meu amigo. Eu não vou falar só hoje, porque o testemunho é vasto. Eu quero hoje abrir o testemunho para você pensar no seu travesseiro esses dias e a gente marcar um novo encontro na semana que vem, no mesmo horário, ok? Mas agora presta atenção. Quando eu não conseguia mais lidar com tudo isso, eu me lembro de outro texto, quando exaure todas a capacidade do homem em prosseguir,
quando parece que não tem mais portas a serem abertas, solução nenhuma. Há um livro lindo que você também precisa ler. Você pode encontrar esse livro na nossa Casa Publicadora Brasileira, através do site cpb.com.br. Tá? Chega na porta da tua casa, se você quiser comprar aqui no Brasil. Então, lá está escrito, né, nessa página 481, segundo parágrafo, que quando todas as suas soluções se esgotarem, Deus ainda tem 1000. Lu, 1000 soluções só para começar. Eu posso dizer aleluia ao nome desse Deus. Tá ok? Então, uma delas agora apresentava na minha vida. Tá? Naquela tarde, entra uma moça para trabalhar naquela agência, uma agência de alta monta, né? Uma agência de elite. E essa jovem ia trabalhar no setor de abertura de contas. Eu trabalhava no último setor, era setor de cobrança, de carteiras, de empréstimos, de financiamentos. E eu era o encarregado, era o chefe de toda essa área. Né? 16 anos, lembre-se disso, é interessante, porque aí tem uma história. Então, essa jovem, quando ela entrou, né, eu olhei de longe para ela, porque a distância era longa, mas dava para perceber nuance da fisionomia. Eu podia dizer para você, como digo hoje, era a jovem com o rosto mais lindo que eu já vi na minha vida. E não foi só eu que notei, porque muitos jovens que trabalhavam, eram colegas, percebeu isso, Lu. E agora comentavam, mas que jovem bonita, né? E começou entre eles uma disputa para quem conquistaria a nova funcionária. Eu pensei comigo, quando eles falaram, Fernando, você vai tentar também? Eu pensei, comigo, né? Bem que eu queria, eu sempre fui tremendamente tímido, isso até hoje. Falei isso para o Mitz, meu amigo, um abraço ao Mitz. Tá? Está nos ouvindo. Então, amém. Então, essa minha timidez, ela fez com que eu ficasse recluso ali no meu ambiente, fazendo as minhas deliberações, assinando muitas dessas deliberações, mas, em suma, como os funcionários, quando queriam ir nos toaletes ou na copa, passavam no meu departamento, porque era um corredor grande. E ela passou a primeira vez, ela olhou para mim, aquele olhar que penetra no fundo do seu coração, e me deu um sorriso, Lu, um sorriso de uma jovem linda. E aquilo, coração bateu não sei forte. Se você consegue me captar, não foi só o coração que bateu forte, o corpo arrepiou inteiro. Né? Eu fiquei estático, eu fiquei sem ação, não consegui cumprimentá-la. Tá? Ela foi, e eu falei, meu Deus, tomara que ela passe mais vezes aqui só para me receber um sorriso. Lu, olha a importância de um sorriso, um sorriso sincero. Eu penso que as pessoas tinham que sorrir mais, Lu, porque quando você sorri, você tem cerca de 28 músculos no seu rosto que se movimentam e você fica mais jovem. Você produz endorfinas, serotoninas e automaticamente o seu cérebro recebe uma mensagem. Ele está sorrindo porque ele está feliz. Tudo que a gente então precisa, você libera dopamina e você vai ser mais feliz. E Deus quer muito que você seja feliz. Jesus tinha um tremendo humor e ele estava sempre sorrindo com os discípulos. E quando não era hora de chorar, ele chorava também. E se for para chorar com as pessoas que você ama, chore com elas e sorria com elas. Mas, em suma, aquela jovem começava a marcar a minha vida, a minha história, Lu. Então, eu, naquele instante, que estava começando uma carreira, eu tinha mais um motivo. Queria, né, ter a amizade dela, tudo que eu queria. Então, aquele dia terminou. Ela passou umas 3 vezes lá em frente, nenhuma eu consegui falar uma palavra, mas indo para casa, né, eu saí à noite. Timidez, hein, Fernando? Eu saí à noite muito triste. Eu falei, meu Deus, como é que pode ser uma pessoa assim? É tão difícil de conseguir liberar um simples cumprimento. Né? Se expressar. Eu saí, fui para o ponto de ônibus, eu tinha pouca idade ainda, e dou sinal para o meu ônibus, aqui em São Paulo, capital, uma das maiores metrópoles do mundo. Quantos ônibus não passam? Quantos pontos? Quantos bairros? Eu estou em São Paulo, capital. Mas então, na hora que eu entro no meu ônibus, Lu, você não pode acreditar, né? Essa jovem estava subindo também.
E eu Uau! subo e vejo a gente fica perto, ela fala, mas que coincidência, você pega o mesmo ônibus. Eu falei, olha, consegui sair uma palavra, Lu, eu moro no bairro de Campo Grande. E ela falou, eu moro em Pedreira, então eram 4 pontos mais distantes. Então, nós conversamos um pouquinho sobre o trabalho, isso eu consegui falar, sobre o trabalho. Agora, chegando logo no meu ponto, ela me Você disse, olha, pelo que saltava você antes. falou, Você saltava antes e você depois ela. saltava antes, ela depois. Então, ela mesma me falou, olha, aqui chegou seu ponto, Campo Grande é aqui. Eu não consegui me apresentar, nem falei meu nome, só falei, né, de questões do trabalho. Era tudo que eu conseguia, coisa que eu amava. Você fala do que você ama, do que você consegue dominar. É verdade. E dela eu não conseguia. Mas aí eu desci muito triste, porque eu não consegui me apresentar, não consegui falar que eu achei ela muito simpática, queria ser amigo dela. Mas o dia seguinte, né, eu falei, amanhã vai ser diferente. Me tranquei no banheiro de casa, nem fui ver mamãe, que eu sempre treinar. fazia isso. E comecei a treinar. Eu treinei, olha, até o começo da madrugada. Não dormi direito aquela noite. No dia seguinte, chegou lá, ela passou na frente de novo, quando ela foi para a Copa, tomar lá um copo d'água. Não saiu nada naquele momento. Mas no fim do dia, o gerente da agência me chamou. Chamava Adilson, um grande amigo. Falou, Fernando, eu vou fazer um remanejamento total aqui. O seu primeiro auxiliar, que era meu xará, Fernando também, eu vou transferi-lo para um departamento de contabilidade e eu estou pensando em colocar a nova funcionária como sua assistente direta. Você acredita nisso, Lu? Nossa, que Ele coisa! falou, o que Era tudo que você você acha disso? precisava? Eu falei, olha, Adilson, acho que a melhor ideia que você teve até hoje aqui. Concordo com ele. Vou fazer dela a melhor assistente do mundo. Eu me contive para não dar um pulo de alegria nessa tarde. Eu falei, ela pode começar amanhã, já era quinta-feira. Falou, não, amanhã não. Ela vai começar na segunda-feira. Bom, assim foi, Lu. Ela foi embora, eu também. Pegaram o mesmo ônibus de novo? Não pegamos porque ela foi mais cedo. E eu agora ficava esperando a segunda-feira. Você acredita, Lu, que quando o fim de semana passa rápido, não é verdade, Lu? É verdade. Mas imagina o meu fim de semana daquele fim de semana. Ele Não passava. passou. Não passou. Olha, chegou o Natal, mas o fim de semana não passava. Mas quando chegou na segunda de manhã, depois de esperar, parece que um ano inteiro para chegar, né? Eu fui mais cedo, eu preparei tudo. A mesa do meu assistente ficava mais ou menos 2 metros. Eu puxei para ficar do lado da minha, para me poder ensiná-la melhor as coisas que eu ia ter que ensinar. Sim, né? Com certeza. Ok? Aí estava perto. Com isso, ela chegou, muito simpática, me deu um sorriso de novo, um sorriso que me acanhava. E ela sentou, comecei a instruí-la, falei de tudo que ela tinha que fazer. E, em suma, resumindo, terminou o dia, ela se despede, vai embora, eu não consegui falar nada além do trabalho, era uma coisa terrível. Em suma, mais alguns minutos depois eu também termino, eu vou embora, e agora mais uma vez, ela estava no ponto, o ônibus chega, eu descubro na hora que ela sai do meio do montaréu de gente para ir para o ônibus. E a gente sobe junto de novo. E era uma chance bacana. Mas eu lembrei de algumas áreas que eu não tinha... Fora do ambiente de trabalho, dá para conversar outras coisas, Sim. né, Fernando? Mas eu lembrei de ações que eu não tinha explicado, borderôs e processos do Banco Central do Brasil. Eu comecei a falar disso. Meu ponto que chegou de novo. Ela falou, interessante, hein? Desce, olha que seu ponto chegou. Lu, eu desci, mas agora foi diferente. Havia um táxi parado atrás do ônibus, né? Estacionado, não estacionado, esperando o ônibus andar. Eu não tinha condição de subir a ladeira da minha residência, era um ladeirão, chamava Orestes Barbosa. Eu fiz sinal para o táxi aceitou, entrei e falei, segue esse ônibus. Parece esses filmes de Hollywood, né, Lu? Sim. Segue esse ônibus. Eu não sabia mais o que fazer naquele instante, mas o taxista falou, quando ele começar a sair, eu vou segui-lo. E ele começou a seguir, né? Passou num ponto, e aí quando começou a cair a ficha, eu falei, é o 4º ponto. Eu estava chegando, já tinha passado 3 pontos, falei, o senhor, por favor,
ultrapasse esse ônibus. Você tem certeza que é para ultrapassar? Eu falei, pelo amor de Deus, ultrapasse esse ônibus. Ele ultrapassou o ônibus, eu desci naquele quarto ponto, eu nunca tinha passado ali na minha vida, e na hora que eu faço o pagamento, eu vou para aquela calçada, vi o ponto bem ali, e eu vi o ônibus lá em cima, fazendo a curva para descer uma ladeira. E eu estava no ponto. Era um jovem de 16 anos, super, acho que talvez o mais tímido do Brasil, que não sabia o que fazer com as mãos, como eu me portar naquele instante, porque a pessoa mais linda da minha vida agora ia descer daquele ônibus em questão de segundos, Lu. Imagina a minha situação, amiga. Né? Torce por mim, Lu, porque eu estou me colocando lá agora para poder transmitir. Eu já estava aqui torcendo, né, com essa história. Então, mas de repente, Lu, aquela porta se abre, tá? Desce um monte de gente e ela por último. Ela desce olhando para os degraus do ônibus, que eram altos. Ela estava abraçando uns cadernos. E na hora que ela pisa na calçada, ela olha para frente e me enxerga ali. Imagina a cabecinha dela. Então, ela dá 2 passos, ela abre os braços com os cadernos, né, põe eles ali no banco do ponto. Assim. Lu, ela me dá o primeiro abraço da minha vida e o primeiro beijo, sem eu falar uma palavra, Lu. Gente, olha só. Que história, tá? Fernando. Então, lindo. olha, eu acabei de ensinar os ouvintes da Novo Tempo América, da rádio, web rádio Insuperável, como conquistar uma jovem super linda sem falar uma palavra. Só pegando um táxi e seguindo um ônibus. Sim, pega o táxi e segue. Agora, Lu, será que você, como uma mulher inteligente, uma mulher de Deus, Lu, isso é maravilhoso, né? Poder falar com uma mulher de Deus, fazer um programa com uma mulher de Deus. Obrigada, então, Fernando. Olha, não tem preço você poder ter uma amiga que é uma mulher de Deus. Obrigado por sua amizade, obrigado pela amizade do Mitz, que é um homem de Deus. E você que está me ouvindo, eu não tenho dúvida, Lu, nós estamos falando para muitos homens e jovens de Deus. Verdade. Mulheres de Deus, guerreiros. E isso é maravilhoso. Então, amigo, você precisa compreender esse tema de hoje. Lu, eu não creio em amor à primeira vista, mas uma coisa eu te digo, eu estava apaixonado, né? Aquilo lá acabou sendo a confirmação da minha vida. Eu falei, eu quero me casar com essa mulher, né? Porque mas aos ela 16 superava. anos, não é, Fernando? Sim. Tudo no adolescente também é muito intenso, não é verdade? Muito intenso. Né? Mas não esqueça uma coisa, Lu. A paixão vem com uma intensidade legal. Isso é perfeito, mas agora havia um diferencial. Eu era um adolescente que já tinha passado da adolescência, né? Eu tinha ainda traços da adolescência, mas eu era agora, eu era uma pessoa já adulta, porque eu já era um procurador, eu era um líder de um grande departamento, né? Então, não era simplesmente uma aventura. Eu determinei que eu queria estar com ela. Tanto é que eu fiz tudo isso, né? E agora, eu até falei, olha, eu quero me casar com você. Ela falou, não tem problema, né? Eu também gostaria, mas você não tem uma casa, né? Você ainda é menor de idade, né? Apesar de ser emancipado. Mas agora eu determinei, eu vou comprar uma casa para você, né? Amor da minha vida. Lu, que lindo. É uma delícia você poder encher a boca e poder dizer amor da minha vida. É verdade. Quantos Fernando. amores, quantas pessoas eu digo para o meu amigo ouvinte, ele pode dizer isso hoje. Eu vou dizer mais, Lu, quantas ele quer poder dizer? Será que Deus seria um Deus de duro coração que não poderia permitir que alguém que não tem esse grande amor, Lu, que ele não encontre ainda? Será que tudo que está acontecendo não é para ajudá-lo, porque a gente quer encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Eles estão por aí, já foram feitos por Deus para esta pessoa que está me ouvindo. O que está faltando é que eu me torne um homem de Deus para poder encontrar essa mulher de Deus e vice-versa. Então, o objetivo desses nossos testemunhos é tornar você uma pessoa mais íntegra, o seu coração mais inteiro para Deus, porque Deus quer realizar uma obra maravilhosa na tua vida. Eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu não sabia o que é uma obra maravilhosa. E Deus iria me mostrar, e agora começava. Eu não sabia, Lu, mas essa jovem, ela era de Deus, Lu.
E eu não era um homem de Deus. Eu era um jovem do mundo. Eu nunca tive uma experiência cristã. Eu nunca tive a possibilidade de ler um livro como a Bíblia. Eu lia muitas coisas, mas eu não conhecia Jesus. Eu só ouvi falar dele. Eu cria que ele podia existir, sim, mas que era um Deus de longe, um Deus que não se preocuparia comigo, que não estaria perto de mim. Eu andei todos aqueles 16 anos sem Deus nu, mas eu não sabia que ele estava comigo, ele andava comigo. Então, você que julga-se sozinho, você está talvez perguntando, questionando, cadê Deus na minha vida? Ele disse, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Está lá em Deuteronômio 31, verso 8. E Deus, ele o amou de tal maneira que deu seu filho por você. Muitos não entendem isso, como eu nunca tinha entendido. Mas agora começaria a mudar a minha história, Lu. Agora a minha vida ia ter um outro destino. Lu, você é capaz de acreditar que aquelas dores, elas no dia seguinte eu não as sentia mais? Acredito. Uma das maiores carências do mundo é amor. Salvo pelo sorriso da mulher mais linda do Sim. mundo, salvo pelo olhar da mulher mais... Tá vendo, mulheres, como que nós podemos resolver o problema até de saúde desses meninos? Sentiu? Sim, senhora, Lu, exatamente isso. E se haver Deus ainda na causa, misericórdia, então, olha, não tem como não ter cura. Hoje nós estamos falando de cura, e estou falando do aguilhão da busca, né? Eu não sabia o que buscar, Luz. Quando você não sabe o que buscar, Deus vai colocar a busca no teu caminho, porque a busca, ela causa dor, ela causa traumas, como eu estava traumatizado. Mas agora apareceu uma nova esperança na minha vida. Lu, eu vou ter que terminar, né? Porque o meu tempo já se esgotou. Infelizmente, mas eu quero deixar aí, vamos deixar marcar. Aí o nosso ouvinte preparado, porque semana que vem nós vamos ver o que aconteceu com essa moça tão especial e o Fernando. Será que eles se casaram? Será que construíram uma família? Eu não sei. Mas eu quero muito saber, porque semana que vem, sexta-feira que vem, Fernando Lux volta novamente com a segunda parte do testemunho dele. Mas eu acredito que muita coisa deve ter acontecido, não é, Fernando? Sim, é inenarrável. Eu vou tentar buscar palavras para narrar o que aconteceu. Então tá, eu vou orar vamos mais segurar, porque já são 7h56 minutinhos. Fernando, se der tempo de fazer uma prece relâmpago, eu farei. Com certeza. Tá? E eu quero agora, nesse momento, já te agradecer por você estar aqui conosco no programa Novo Tempo, que é transmitido pelo Web Rádio Insuperável. Fernando, faça uma oração para nós, por favor. Ok, então eu peço que feche os olhos que estão aqui nos ouvindo e declina a tua fronte. Bondoso Deus, em nome de Cristo, aquele Cristo que eu ainda ia conhecer, aquele Cristo que iria transformar a minha vida da água para o vinho e que não iria parar mais nessa transformação, hoje está atuando em cada coração que está ouvindo e aqueles que vão ouvir ainda. Então, Pai, eu rogo, como o Senhor me tocou, toque nesse coração, opera uma obra, confirma que esse plano é teu, que esta rádio e esse programa, Novo Tempo, na Rádio Insuperável, tem uma mensagem para este ouvinte, tem esperança para ele, que os melhores dias da sua vida estão por vir, eu digo em nome de Cristo. Amém, que Senhor. Nós nada permita perdermos esse encontro na próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fernando, Lu, foi um muito prazer. obrigada. Que você tenha aí um feliz sábado, juntamente aí com os seus amados, queridos ouvintes.
o nosso programa está quase terminando, mas antes, Fernando, eu quero dizer para você que a Marcley de Cristo está desejando para você um feliz sábado, falando aqui para nós, que é para mandar um abraço para você, que você é um grande amigo e que a sua experiência é fantástica. Temos também aqui a Marleide falando que lindo é o Fernando Lux, fala com o amor de Jesus, muito bom. Queridos, muitos outros aqui recadinhos, mas eu tenho que falar para você nesse momento que o nosso programa hoje está terminando, mas segunda-feira nós teremos Dr. César Vasconcelos falando para nós sobre os problemas emocionais, ideias para uma autoanálise. Na terça-feira nós teremos doutora Clarissa Calil falando sobre imigração e Carlos Pimentel estará conosco falando sobre imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Quarta-feira, a jornalista Betina Pinto, no quadro Retrato de Mulher, falando sobre a comunicação nos relacionamentos. Quinta-feira, Leandro Quadros, com o programa Na Mira da Verdade. E sexta-feira, volta aqui, Fernando Lux, parte 2, no Aguilhão da Busca. Eu estou indo... Vamos aí aproveitar o nosso sábado na presença do nosso Deus e eu convido a você também a participar aqui conosco. Você pode procurar links no YouTube, muita coisa sendo apresentada pelos adventistas do sétimo dia. Queridos, fiquem com Deus e até segunda-feira.